Olá, pessoal! Boa noite! Sejam muito bem-vindos ao nosso último dia da nossa 10ª jornada, que está sendo realizada pelo Centro Espírita dos Humildes e que possui como tema central o autodescobrimento e a vivência evangélica, proposta de conexão com Cristo. Eu me chamo Brisa, participo do Centro Espírita dos Humildes, sou atuante e vou aqui estar com vocês hoje para poder fazer a abertura desse evento maravilhoso. E hoje nós teremos como o tema, os caminhos para a conexão com Cristo, com o nosso palestrante Maxlane Lacerda, do Distrito Federal. Eu estou vendo aqui que o pessoal está entrando. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Boa noite. Boa noite, Maria da Conceição. Sejam bem-vindos, pessoal. Que bom que vocês estão aqui hoje nos prestigiando, né? Muita paz, muita luz a todos vocês. Boa noite, Wanda. Boa noite, Aline, Rosalia, Tia Zay. Sejam muito bem-vindos. Vamos deixar o pessoal entrar. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa 10ª jornada. Bom, pessoal, nesse momento inicial, eu queria pedir a vocês que fechassem os olhos, mesmo que distantes, Queria que todo mundo fechasse os olhinhos para a gente poder se concentrar para realizarmos a nossa prece. Senhor, abençoe todos aqui presentes nessa noite. Obrigada a cada um que veio aqui nos prestigiar o nosso palestrante. Que Deus esteja presente neste momento, que os amigos espirituais possam estar nos abençoando, nos intuindo, e que o Senhor esteja conosco, hoje, agora e todo sempre. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, que assim seja. Bom, pessoal, vi aqui que mais pessoas entraram. Sejam bem-vindos, Jorge, Senilda. Obrigada a todo mundo pela participação aqui no chat. Espero que vocês continuem participando. Bom, nesse primeiro momento, eu vou ler uma mensagenzinha para vocês do livro Sinal Verde, tá? Pelo espírito André Luiz e psicografado pelo nosso querido Chico Xavier. Então, uma liçãozinha aqui para a gente refletir um pouquinho. Sem quaisquer recursos, o nome da lição, inicialmente, é auxílio sempre que possíveis. Sem quaisquer recursos especiais, você dispõe do poder de renovar e reerguer a própria vida. Você pode, ainda e sempre, avivar o clarão da alegria, onde a aprovação esteja furtando a tranquilidade, atear o calor do bom ânimo, onde a coragem desfaleça, entretecer o ambiente preciso à resignação, onde o sofrimento domina, elevar a vibração do trabalho, onde o desânimo apareça, extrair o ouro da bênção entre pedras
de condenação e censura, colocar a flor da paciência no espinheiro da irritação, acender a luz do entendimento e da concórdia, onde surja a treva da ignorância, descobrir fonte de generosidade sob as rochas da sovinice, preparar o caminho para Jesus nos corações distantes da verdade e, por fim, tudo isso você pode fazer e simplesmente pronunciando as boas palavras da esperança e do amor. Então, essa liçãozinha aqui foi boa, né? Para a gente dar uma refletida. E nesse clima de reflexão, de tranquilidade, nós iremos agora exibir um vídeo para vocês de Tim e Vanessa. Uma musiquinha para a gente aproveitar esse momento. Este discurso, e muitos já não andavam com ele. Jesus, olhando seus discípulos, perguntou: E vós não ireis? Simão Pedro respondeu: Senhor, a quem iremos? Só vós tem palavras de vida eterna. Vem que eu te farei um pescador de homens. Se perseverares, serás Cefas, pedra, e onde a agonia do vazio medra, frutificarás a mitigar a fome. Quero ir contigo, mas receio as águas, temo afundar enquanto vais andando. Se no horto já pressentes tuas chagas, eu, Tiago e João ao chão em sono. Como não bastasse, eis-me a ferir um soldado que te traz voz de prisão. Sou pequena ovelha atemorizada, valendo negação. Louvo a vida e tomo pela tua mão. Crê, te levarei onde não queiras ir. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas.
E tu que és a rocha, constrói a minha casa no coração do irmão. Ouve, Simão Pedro, morrerás em cruz. Não, eu não mereço essa distinção. Se depois do mestre martírios são troféus e as mãos que ele tocou, os pés que ele lavou, apontarão o céu. Volvo a vida e tomo pela tua mão, te levarei onde não queiras ir. Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas. E tu que és a rocha, constrói a minha casa no coração do irmão. Ouve, Simão Pedro, morrerás em cruz. Não, eu não mereço essa distinção. Se depois do mestre martírios são troféus e as mãos que ele tocou, os pés que ele lavou, apontarão o céu. Vem que eu te farei um pescador de homens, se perseverares serás Cefas, pedra. Vem que eu te farei um pescador de homens. Muito lindo, né, gente? Esperamos que vocês tenham gostado. E boa noite, sejam bem-vindos a quem chegou agora. Nós estamos muito felizes e muito gratos pela presença de cada um de vocês, tá certo? Então, boa noite, Samila, boa noite, Tia Zay, Eduardo, todo mundo que está entrando, gratidão a vocês. E agora, nesse momento, eu irei passar a palavra para o nosso palestrante, Max Lânio. Então, gente, o Max, ele é atuante da FEB, né, Federação Espírita Brasileira, do Centro Espírita A Caminho da Luz e Comunhão Espírita de Brasília. Seja muito bem-vindo e obrigada também por ter aceitado o nosso convite. Tá? Deus esteja contigo sempre e a palavra agora é sua. Boa palestra. Muito obrigado, Brisa. Muito obrigado, amigas e amigos que conosco se encontram. É uma grande alegria poder estar compartilhando com vocês de um momento tão nobre como esse 10º encontro, que tem uma significação muito grande, porque está falando do nosso Cristo. Então, é hoje que nós vamos falar um pouquinho dessa conexão com o Cristo, como é que isso se dá. Então, nós vamos, então, nos conduzir através de slides para que nós tenhamos uma orientação segura do trabalho que faremos. Então, vamos agora pedir ao nosso querido Giovanni para colocar para nós a nossa exposição, a fim de que possamos... deixa só um momentinho que eu preciso compartilhar ela novamente, me desculpem, ela saiu por alguma razão, mas a gente coloca agora novamente, isso é fácil. Pronto, tá aí. Desculpa, Giovanni, tinha tirado por alguma razão. Aí está, pessoal, nossa fundamentação, né, o tema. Nós estamos falando em autodescobrimento. Inclusive, tem um livro de Joana de Anjos, da série psicológica, que fala disso, uma busca interior, que é recomendável a todos nós que estamos na busca de seguir os passos do nosso Cristo. Então, nós hoje queremos tratar exatamente dessa parte em que esse autodescobrimento precisa ser entendido, né? Como é que nós vamos conseguir fazer isso? Quais são os caminhos para que nós entremos em conexão com o Cristo?
E nós nos lembramos, quando estávamos preparando essa palestra, de algumas palavras de André Luiz, e nós aprendemos com ele que o fluido cósmico é o plasma divino, hausto do Criador, ou força nervosa do todo sábio. Veja que ele usou 3 expressões bastante não convencionais: plasma divino, hausto do Criador, força nervosa do todo sábio. Porque todas elas nos remetem a essa conexão que a criatura precisa ter com o Criador, que o filho precisa ter com o Pai. E disse ele, nesse elemento primordial, que é o fluido cósmico, vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres. E ele faz uma analogia, como peixes no oceano. Então, todos nós, sem exceção, desde o mais simples até o mais elaborado dos seres no mundo, estão envolvidos por esse plasma divino, por essa força toda nervosa. O fluido cósmico, ou plasma divino, disse ele, é a força, veja a expressão, força, em que todos vivemos, nos ângulos variados da natureza, motivo pelo qual já se afirmou, e com toda razão, que em Deus nos movemos e existimos. Ele estava se referindo a essa parte que nós estamos grifando, em Deus nos movemos e existimos, a Atos dos Apóstolos, né, no capítulo 17, versículo 8, em que Lucas faz essa anotação referente a uma realidade totalmente espiritual. Quando nós temos a consciência de que em Deus nós nos movemos e nos existimos, nós estamos já a caminho da conexão plena com o Pai Celestial. Aqui nós queremos destacar alguns termos de André Luiz que são bastante profundos. Força nervosa do todo sábio. Em Deus nos movemos e existimos. Vibração plena em Deus, em outras palavras, nele nós vivemos. E aí nós entendemos que essa vibração plena em Deus, se ela já estivesse vigorando com todos nós já estaríamos em 100% de conexão com o Pai Celestial. Acontece que isso ainda não é uma realidade, uma vez que nós habitamos ainda um planeta de expiações e provas, o que significa que nosso nível evolutivo, nosso estágio evolutivo, ainda é acanhado. Logo, nós não temos ainda todas as conquistas do Espírito asseguradas em nossa intimidade. Mas desceu de tão alto um ser que, quando ele chegou entre nós, ele disse: crede-me, eu estou no Pai, e o Pai está em mim. Veja que profundidade dessas palavras de Jesus diz: crede-me, eu estou no Pai, e o Pai está em mim. Ele fez essa afirmação quando Felipe falou sobre mostrar o Pai, e Jesus então fala disso de maneira clara: crede-me, eu estou no Pai. Mais tarde ele dirá: eu e o Pai somos um. O que significa isso dizer? Não é que ele é Deus, como nós interpretamos equivocadamente durante muito tempo. É, na verdade, que Jesus vibra no diapasão do Pai. Os seus pensamentos e os seus sentimentos representam, refletem com a pureza máxima os pensamentos de Deus. Portanto, os seus pensamentos e sentimentos, seja onde ele estiver, refletirão imediatamente o Pai. Logo, ele pode afirmar que ele e o Pai é como se fosse um, ou seja, ele faz exatamente a vontade do Pai, assim na terra como no céu, como na prece dominical que ele nos ensinou. Então, Jesus é o ser que nós não temos a menor dúvida que já conseguiu a plena conexão com o Pai. Ora, a pergunta que temos que fazer agora, ele já está vibrando com toda a intensidade nesse hausto, nessa força toda nervosa que André Luiz chamou, nós temos que nos perguntar: qual o caminho para ser em Deus, estar em Deus? Porque ele diz: eu e o Pai somos. Então, qual é o caminho para ser? Ser de somos, ou estar em Deus. E ele mesmo, quando esteve entre nós, foi textual ao dizê-lo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, olha a expressão, vem ao Pai. O que significa isso dizer? Que nós estamos falando que indo a Jesus, automaticamente nós estamos indo ao Pai. É uma condição
de assegurar esta realidade, porque ele vibra na mesma frequência, no mesmo diapasão do nosso Pai Celestial. Logo, ir a ele é ir ao Pai. Então, por isso que ele é muito incisivo e conciso ao dizer, a não ser por mim, porque ele é o único que já trilhou entre todos os terrenos que aqui habitam neste planeta, esses caminhos que levam ao Pai. Ele já passou por todas essas jornadas que nós estamos passando, e ele sabe como fazer essa jornada, porque já a fez. E, ao contrário, nós estamos aprendendo a fazer. Ora, se ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por ele, isso significa que ele já tem a plenitude da vida. E a pergunta é, como chegar à plenitude em nós com Cristo, que é o nosso guia e o nosso modelo neste planeta, ainda muito inicial no processo evolutivo. Como chegar a essa plenitude? E aí, se você observar, se nós observarmos, vários ícones do bem ao longo da história da humanidade chegaram a esse caminho. Nós vamos conhecer Paulo, nós vamos conhecer Maria Madalena, nós vamos conhecer João, nós vamos conhecer Joana de Cusa. Enfim, são vários os benfeitores que passaram pela Terra, uns anônimos, outros conhecidos na história, que são marcas inequívocas de que é possível, ainda neste planeta de expiações e provas, atingir essa plenitude. E vamos trazer um exemplo de um que chegou a fazer isso de maneira demorada, ele custou a aceitar Jesus, ele não entrou em ressonância com Jesus de imediato, mas quando ele entrou em ressonância com Jesus, quando ele começou a vibrar no diapasão de Jesus, chegou um tempo, passado quase 17 anos depois que ele esteve frente a frente com Jesus, Espírito, ele dirá, já não sou eu que vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Paulo, quando endereçou estas palavras aos Gálatas, Paulo testificou de si mesmo essa plenitude de vibrar na frequência do Cristo de Deus. Portanto, esse Paulo, que chegou a matar cristãos antes de conhecer Jesus, esse Paulo chegou, então, na mesma encarnação, a atingir a plenitude que se espera de todo aquele que busca a conexão com o mais alto, que busca a conexão com o Cristo de Deus. Mas a pergunta que nós temos que fazer, ele diz que já não é ele que vive, que é o Cristo que vive nele. E a pergunta que nós temos que fazer, como fazer com o Cristo viver em mim, viver em você, viver em nós? Como? Como é que a gente faz isso? Como é que Paulo conseguiu? Como é que Maria Madalena conseguiu? Como é que João Batista conseguiu? Como é que João, o evangelista, conseguiu? Enfim, como é que esses ícones do bem conseguiram? Entre outros tantos que nós não estamos citando. De novo, nós vamos pedir ajuda a André Luiz, que inclusive foi escolhido na leitura inicial, para nos ensinar. Nos fundamentos da criação, vibra o pensamento imensurável do Criador. Então vejamos que todo o cosmo visível e não visível, todo o cosmo conhecido e o cosmo desconhecido, todo ele nada mais é, em palavras bem simples, que a materialização do pensamento Cristo, do pensamento de Deus, o pensamento superior, o pensamento do Criador, o pensamento que gera e mantém tudo em harmonia suprema. Existe esse pensamento que não tem como ser medido, por isso é imensurável, que todos os fundamentos estão nele. Mas André Luiz complementa dizendo assim, e sobre este plasma divino, veja que o plasma divino que ele se referiu agora há pouco, aquele hausto do Criador, são conexões de pensamento. Sobre esse pensamento divino, sobre esse plasma divino, vibra o pensamento mensurável. Agora sim, o nosso é finito da criatura. Toda criatura, segundo o seu estágio evolutivo, vibra dentro deste plasma divino. E aqui que está o ponto. Eu e o Pai somos um, disse Jesus. O que significa dizer que quando o pensamento da criatura chamado Jesus atingiu o estágio do plasma divino, vibrou na mesma frequência, ele representou exatamente o momento em que a criatura vibra segundo a vontade do Pai. E é isso que esse pensamento mensurável de nós outros tem que um dia conseguir. Mas continuamos ainda com certa dificuldade de entender como chegar nesse estágio.
Porque pensar e sentir como Cristo é o nosso caminho. Enquanto nós não pensarmos e sentirmos como Cristo, nós não estaremos ainda por inteiro vibrando segundo a vontade do Pai. Então nós precisamos vibrar na consciência crística. Nós precisamos entrar em ressonância com esse pensamento do Cristo de Deus, que foi enviado como seu Filho unigênito para nos dar o caminho, para nos dar o movimento que construamos a verdade, descobramos a verdade, o momento em que possamos, enfim, encontrar-nos com o Pai. Então, a pergunta que nos compete fazer, e é o que nós queremos examinar hoje, como chegar a esse estágio? Que caminhos eu vou tomar para chegar a esse estágio de fazer vibrar em mim o pensamento do Cristo, de fazer vibrar em mim de tal forma que eu um dia venha dizer, como disse Paulo, já não sou eu quem vivo, é o Cristo de Deus que vive em mim, para que isso representa nada mais, nada menos do que a mesma coisa que disse Jesus, eu e o Pai somos um. Se você vibra no pensamento do Cristo, você naturalmente vibra no pensamento de Deus, é um corolário, porque Jesus está vibrando no pensamento dele. Minha amiga e meu amigo, aqui está a pergunta. E essa pergunta, ela é extremamente importante para aqueles que já estão nesse movimento de viver segundo a vontade do Pai, se esforçando para fazer isso. E Jesus foi muito claro. Se nós queremos chegar a esse estágio, ele disse claramente, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Já não sou eu quem vivo, foi o que Paulo diz. O que ele fez? Ele negou a si mesmo. Já fazia não a vontade dele, os caprichos dele, os desejos dele. Ele fazia cumprir a vontade de Jesus, que nada mais era do que a vontade do Pai. Logo, essa tríade, Paulo, Jesus e Deus, era uma só frequência no momento em que ele conseguia dizer isso. Negou a si mesmo. Tomou a sua cruz. Quem conhece a história de Paulo, seja pelo Ato dos Apóstolos, seja por suas cartas, seja pelo belíssimo livro que Emmanuel nos legou, Paulo e Estevão, vai perceber que a cruz dele foi pesadíssima. Paulo chegou a ser declarado morto e jogado no moturo quando foi apedrejado até perder a consciência completamente. Ainda assim, levantou-se daquele lugar imundo e conseguiu se cicatrizar as suas feridas e conseguiu continuar levando o conhecimento dessa formosura que é o Evangelho para as gentes, para as pessoas que não conheciam absolutamente nada de religião, nos moldes dos judeus. E quando ele fez isso, ele seguiu o terceiro ponto, siga-me. O que nós vamos ter que fazer, minha amiga e meu amigo, se você está começando a ficar assustado, não fique, porque é o caminho que todos nós, mais cedo ou mais tarde, temos que criar. E temos que saber seguir esse caminho que criamos dentro de nós, porque precisamos criar ali nós primeiro para seguir o caminho do Cristo, seguindo o caminho desses ícones do bem, desses êmulos que nos fazem nos aproximar do Pai. Tomar a cruz, ser aquele que aceita os percalços da vida, ser aquele que aceita a lei de causa e efeito atuando naturalmente no processo regenerador, e mantendo-se firme, mesmo com os joelhos desconjuntados, como ele diria mais tarde, sigamos em frente com o Cristo de Deus. E aí, então, nós vamos conseguir achar o caminho definitivo para a nossa regeneração e para a nossa plenitude, a nossa felicidade suprema. Mas aqui tem um verbo, minha amiga e meu amigo, que se chama quer, que tem um desejo. Se alguém quer vir após mim, Jesus não impõe que você o siga. Jesus não violenta consciências. Aliás, os benfeitores maiores nunca violentam consciências. Eles esperam que a consciência de cada um de nós esteja preparada para que haja o mínimo de ressonância para que esses movimentos iniciais de se levantar e começar a se esforçar para negar a si mesmo, tomar a sua cruz sem lamentar, sem recrudescer naquela situação de reclamar, de se revoltar, ao contrário, começando a aprender a ser realmente resignado e manter-se firme nesses passos, esse alguém precisa querer. E a pergunta que nós nos fazemos aqui, como querer seguir o Cristo? Como assim, Max? Ué, se você já está aqui participando dessa semana, se você está aqui estudando conosco, é porque você de alguma forma quer.
Porque senão você não estaria aqui, você estaria fazendo outros interesses. O que faz uma pessoa largar os interesses que são ali, vamos dizer assim, não vinculados ao Cristo, para você, deixando esses interesses, às vezes mundanos mesmos, para seguir os interesses que são superiores, interesses elevados. Como querer seguir o Cristo? E tem uma resposta. E a resposta é essa. A criatura precisa ter a consciência desperta. Porque não tendo a consciência desperta, não entra em ressonância com aquele convite. Porque ainda não tem em si aquelas fibras que vibrem quando a voz do outro toca e aquilo entra em ressonância, fazendo vibrar dentro de nós aquela voz. Vamos pegar um exemplo para que entendamos isso. Uma pessoa que goste, por exemplo, de música clássica sublime, como, por exemplo, Beethoven, como, por exemplo, Mozart. Quando a pessoa ouve uma música daquela e ela gosta muito, ela até fica emocionada, porque aquilo vibra dentro dela, toca dentro dela e a emociona. Mas você pega uma pessoa que não tem absolutamente nenhuma ligação com música clássica, ele ouve aquela música para ele é entediante. Ele imediatamente quer sair daquela música, porque aquilo não penetra, aquilo realmente começa a ser aquela coisa chata para ele, e ele se afasta daquilo. Nós estamos dizendo que um é melhor do que o outro. Estamos dizendo nesse exemplo que um já se movimenta segundo o diapasão daquela música, o outro ainda não. Mas pode ser que o outro se movimente em outros setores da vida que aquele ainda não se movimente. O ponto que nós queremos chamar a atenção é que é exatamente que a consciência desperta significa que o convite do Senhor, vinde a mim, vós que estáis aflitos, aquele que já vai, quando esse convite é atendido em seu coração, ele já tem a consciência desperta, que obviamente nesse caso foi desperta pela dor, porque ele diz, vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, eu vos aliviarei. Ele foi a Jesus, a consciência foi desperta, não porque ele foi de moto próprio, de vontade própria. Ele foi constrangido pela dor. Por isso que a dor, nessa hora, funciona como um mecanismo de despertar consciências. Assim funciona para uns, mas para outros não funciona assim. Pode ser a dor e ele continua ainda sendo aquele que suporta a dor, mas que não dobra serviço, é orgulhoso para achar que precisa de alguém para ajudá-lo e não pede ajuda, não vai a Jesus. E outros não precisam de dor para ir a Jesus. O simples ouvir falar de uma passagem de Jesus já causa nele o mesmo que aquela música de Mozart causou naquele que tem as fibras sensíveis. Então, minha gente, essa tal de consciência desperta é uma das, vamos dizer assim, bases para que esses caminhos de conexão se façam. E nós queremos lembrar de uma história, porque certa vez um jovem se aproximou de Jesus e disse assim, com toda a sua veemência de um jovem entusiasmado, de um jovem que queria realmente mudar o mundo. Ele disse, seguir-te-ei para onde quer que fores. Estava falando para Jesus. E o doce Rabi o advertiu, meu filho, as raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos. Mas o Filho do Homem, Jesus, não tem onde reclinar a cabeça. Ou seja, estava adiantando para o menino que seguir Jesus é aquela condição de carregar a própria cruz, é aquela condição de negar a si mesmo. E essa é uma condição que nem todos dão conta ainda. E é por isso que Jesus o advertiu. Mas o jovem atalhou e disse para ele, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. E essa frase, como Jesus não deixava nenhuma oportunidade para o aprendizado sublime do Espírito, ele vai sentenciar nesse momento sublime. Deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. O que significa isso? Mortos em espírito, aqueles que ainda não têm consciência despertas, que vivem para comer, beber, dormir, num processo quase de automatismo, cuidam das coisas da terra, da matéria, mas ainda não se dão conta da realidade do espírito. Não conseguem se perceber como espíritos, não sabem quem são. Na verdade, são autômatos naturais do processo evolutivo que mais cedo ou mais tarde precisarão despertar como todos nós teremos que despertar. E quando ele diz enterrar seus mortos,
E ele fez aqui exatamente aquela relação dupla. Mortos no sentido de corpos físicos e mortos também, porque estão sendo enterrados, consciências em sono, consciências não despertas, ou consciências também, que às vezes podem não estar em sono evolutivo, que nós vamos compreender daqui a pouco, mas pode ser consciências anestesiadas pelos prazeres mundanos. Temos muitas na Terra. Temos muitos de nós na Terra que estão prontos para terem consciência despertas, mas se deixam arrastar por esse processo que nós chamamos sensações e buscando atender seus caprichos, jamais sonhando em negar a si mesmo, eles se enterram em todos os movimentos carnais e anestesiam a consciência, que já poderia estar desperta, se o quisessem querer, como dissemos. Se quer alguém quer vir após mim, ainda não querem, é uma escolha. Quanto a ti, disse Jesus ao jovem, vai anunciar o reino de Deus, meu filho. O que significa dizer que este rapaz já tinha consciência desperta, esse rapaz já estava vivendo como espírito encarnado, sabendo de onde vem, para onde vai e o que faz aqui, e que missão tem dentro da sua contextura evolutiva. Então Jesus distinguiu dentro de uma mesma família um desperto e outros tantos ainda em consciência de sono ou consciências anestesiadas. Isso é tão forte, minha amiga e meu amigo, mas tão forte, que chega um momento, mais lá na frente, quando Paulo já estava naquele estágio de um avanço fenomenal de plantação de igrejas, de plantação de evangelho por toda a parte onde passava, que ele vai dizer algum tempo depois: ó tu que dormes, desperta e levanta-te entre os mortos, que Cristo te iluminará. Então veja que a similitude das palavras de Paulo com as palavras de Jesus é toda presente aqui. Nós vemos aqui os mortos de novo numa questão figurada. Na verdade, nós estamos falando daqueles que ainda não despertaram a sua consciência. Tá bem, Max? Ficou claro para mim? Você poderá me dizer assim, eu entendo, mas você vai me perguntar, Max, tá bom, e como é que eu vou despertar a consciência? Por que o Paulo despertou? Por que a Maria Madalena despertou? Por que algumas pessoas anônimas despertaram? E por que outras não? Você faz uma pergunta muito inteligente e muito sensata, porque essa resposta não pode ser construída de maneira simples. Essa resposta precisa ser construída com a ajuda do conhecimento espírita. E nós vamos buscar naquele livro que é base para esse encontro, esse 10º encontro, que se chama Autodescobrimento, a Busca Interior. Nós vamos encontrar a benfeitora Joana de Anjos dizendo: o desabrochar da consciência é um trabalho lento, é um trabalho contínuo, que constitui, olha a expressão dela, o desafio do processo da evolução. A evolução é um processo, e é um desafio, porque nós temos que vencer cada degrau da escala evolutiva de Jacó, aquela escada simbólica que leva o filho para o pai. Essa realidade, minha amiga e meu amigo, é feita de maneira multimilenar. Então, nós não podemos jamais julgar o outro que ainda não está desperto, porque nós não sabemos em que estágio evolutivo ele se encontra, ou podemos atribuir a nós um despertamento que talvez ainda nem possuamos, e estamos tendo aqui aquela, vamos dizer assim, aquela premissa íntima, né? Aquela aceitação de que já temos, e muitas vezes estamos muito distantes dessa realidade. Então, nós vamos compreender que a consciência não está pronta, ela precisa ser desabrochada para que ela torne-se a consciência lúcida e um dia a consciência cósmica, em que o filho vibra na mesma frequência vibratória do Pai, como Jesus, que tinha uma vibração que era a mesma do Pai. Mas a pergunta que você de novo me fará, veja só quantas perguntas nós temos que fazer para conseguir responder os caminhos que nos conectem com Jesus e, por consequência, com Deus. Como se dá o processo da evolução da consciência? E, de novo, tivemos que buscar ajuda aos benfeitores espirituais. Agora, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, logo no item 8, nós vamos encontrar um espírito mais de uma majestade para escrever, que se chama Lázaro. Lázaro vai dizer um poema que aqui nós extraímos uma parte. Ele diz assim: em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido,
esse homem só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. Ou seja, Lázaro está dizendo-nos que nós estamos num processo evolutivo, que no começo a gente funciona fazendo a vontade do Pai por instinto, como o João de Barro. Ele nunca erra a casinha dele, porque tudo automatizado, ele não cogita, ele não pensa, logo ele não pode escolher. Ele faz tudo por um impulso, porque o instinto é uma inteligência pronta, uma inteligência que já foi elaborada antes e que ela funciona como um programa de computador. Ela vai funcionar na hora que tem que funcionar. Mas no momento em que nós somos individualizados, que nós temos posse do que se chama livre-arbítrio, que vamos tomando condição de ser aqueles que decidamos pela nossa própria vida, nós nos corrompemos. Porque nós deixamos de fazer a vontade do Pai, assim na terra como no céu, e começamos a fazer a nossa vontade. E nesse processo, somos arrastados pelas sensações, pelas paixões que foram colocadas no mundo para que nós pudéssemos domá-las, como se doma um corcel, um cavalo selvagem. É para isso que nós estamos aqui. As sensações é o meio pelo qual o Pai nos coloca na condição de passarmos pelas provas e não cedermos às tentações que elas vão ocasionar. E isso acontece quando nós já estamos instruídos. O que é instruir? É conhecer, conhecereis a verdade. É claro que nós aqui, nesse estágio evolutivo, não temos o poder da verdade toda, é claro. Mas nós já sabemos o suficiente da verdade para começar a trabalhar na depuração. Depuração do quê? Depurar é limpar o que sujou. Depurar o que eu corrompi. Se eu errei lá atrás, eu preciso agora limpar. Nós temos uma lei de causa e efeito. Todo efeito representa uma causa anterior. Se o efeito não está em harmonia com as leis cósmicas, com as leis divinas, eu preciso colocá-los em harmonia. E esse é o momento que eu começo a elaborar sentimentos. Eu já sou aquele que tem interesses diferentes daquele outro que ainda está buscando satisfazer sensações que são ainda muito mundanas, muito materiais. E aquele outro que já está buscando satisfazer a sua intimidade com júbilos, com aqueles sentimentos elevados de que ele está se espiritualizando, este é o que já está conseguindo avançar numa direção superior. Então nós podemos imaginar esta escada evolutiva de Jacó, mais ou menos assim, no instinto predominante nos animais, que vai com muita força ainda no homem primitivo, nós temos aquele movimento em que quase funcionamos por automatismo. Mas à medida que a inteligência vai desenvolvendo, essa inteligência vai dando-nos razão. O que é razão? Nada mais é a inteligência com responsabilidade. Ou seja, a criatura começa a ponderar, porque ela começa a aprender pelas experiências repetitivas que ela faz ao longo de diversas encarnações, que ela toma decisões e que as decisões têm consequências. Mesmo que ele não consiga entender as consequências agora de uma encarnação presente, que são vinculadas a uma encarnação passada, ele intui, ele pressente. E lá no mundo espiritual ele sabe, porque lá tudo isso é devassado. Logo, quando ele chega nesse estágio aqui, ele ainda tem a atração forte pelas sensações do mundo. Ele ainda está sendo, por ela, forçado a ter domínio sobre si mesmo para não se corromper. Mas ele já consegue prezar por um pensamento que seja lógico. Ele consegue raciocinar de que se ele fizer isso, vai ocasionar aquilo. Ele, às vezes, não consegue nem explicar como isso se dá, mas ele sabe que aquilo se dará. Então, ele usa a razão. E como Paulo disse, ele dirá, tudo posso, mas nem tudo me convém. Tudo posso porque ele tem livre-arbítrio, mas nem tudo convém porque existe uma lei de causa e efeito que ele precisa docilmente respeitar. E quando ele atinge esse estágio, ele começa a caminhar para o último estágio no reino nominal. É quando ele, então, começa a desenvolver sentimento, em que os interesses mudam. Se antes ele adorava festas, shows, aquela coisa toda que era beber, ele falou, não estou condenando, estou dizendo apenas que esse estágio, para ele, foi útil durante um tempo, como é útil para muita gente durante um tempo. Mas ele já não se compraz, aquilo já não mais se deleita no coração dele. Aquilo até o contrário, às vezes o repudia. Nesse estágio, ele busca as coisas mais evoluídas, ele busca as coisas mais sutis, as coisas que realmente ele sente intimamente júbilo, e não apenas prazer. Prazer e júbilo são duas coisas diferentes. Prazer geralmente está vinculado às coisas carnais,
E júbilo está vinculado às coisas do sentimento. Bem-aventurados, quer dizer, os que têm grande júbilo, esses são os que estão desenvolvendo o sentimento. Vamos dar uma olhada rápida nisso aqui, no período nominal, porque esse estágio aqui, ele é sequenciado. Daí porque a Joana de Anjos, nossa mentora, de Divaldo Franco, nos disse que é um processo lento e gradual. Esse processo não dá saltos, todos temos que passar por esses estágios, por isso que ninguém pode fazer julgamentos, porque nós não sabemos em que estágio cada um de nós estamos, na verdade. Nós podemos até deduzir pelas nossas condições próprias, mas não dá para afirmar com certeza. Por isso, nós estamos fazendo uma viagem, gente. Estamos seguindo um caminho que vai do instinto para o sentimento. Nós estamos fazendo uma viagem que vai da animalidade para a humanidade. Nós estamos fazendo uma viagem que no instinto a consciência ainda está embrionária. Nós estamos fazendo uma viagem em que na sensação a consciência começa a se despertar. Nós estamos fazendo uma viagem em que no sentimento a consciência já está desperta. Ele não só diz tudo posso, mas nem tudo me convém. Ele faz o que convém e não cogita fazer o que não convém, porque ele já vibra parte da consciência cósmica em si. E ele não admite mais em si mesmo seguir caminhos que não sejam os do Pai. Logo, nesse estágio, ele cai muito menos do que no estágio anterior. Por isso, a consciência está sendo o guia completo dos seus passos. Então, minha amiga e meu amigo, nesse estágio, o ser está espiritualizado, pronto, preparando-se para, está pronto, na verdade, para ir para o estágio seguinte, que nós iremos ver depois. Mas vamos dar uma examinada antes de passar para esse depois? Cada período aqui desse processo. Aqui nesse estágio, do instinto para a inteligência, predomina no amor a si mesmo como sendo um processo embrionário. Lembra que Jesus nos disse, amar a Deus sobre todas as coisas e ao Pai como a si mesmo. Esse processo evolutivamente se dá ao contrário. Nós precisamos primeiro amar a nós mesmos, para depois amar o próximo, para depois amar a Deus. É assim que funciona. Como assim, Max? Então eu vou ter que aprender a amar 100% de mim? Não, não é assim. Um pouquinho que eu já consiga desenvolver, por exemplo, da virtude paciência. Eu não tenho a virtude paciência total em mim, mas um pouquinho que eu tenho, eu já posso compartilhar com quem tem menos do que eu. E quem tem mais do que eu pode compartilhar comigo. Então, esse elo que se chama fraternidade universal liga-nos uns aos outros, dizendo-nos quem tem mais deve dar para quem tem menos. Então, um pouquinho já de desenvolvimento em mim mesmo já permite que eu ajude um pouquinho naquele que tem menos. Quando eu faço isso, eu já estou fazendo o processo de amor ao próximo. Então, aqui, nesse estágio, o amor a si mesmo é embrionário. E é por isso que a consciência também o é. Porque a consciência nada mais é do que esse amor completamente desperto. Mas passamos para o estágio seguinte, isso ao longo de multimilenárias experiências, e nós vamos experimentar o amor a si mesmo, se elaborando para a vida. Já começamos a nos preocupar com o outro. A dor do outro já começa a nos sensibilizar de alguma forma. Já não olhamos o outro com o coração gelado, já olhamos o outro como se fosse o outro parte de nós mesmos. Nesse estágio, o amor a si mesmo está despertando. A consciência está em processo de despertamento. E, por fim, nós vamos atingir neste reino nominal o estágio em que, quando nós estamos destruídos e depurados, nós temos sentimentos. Então, o amor ao próximo, nesse estágio, torna-se o amor a si mesmo. Nós já fazemos ao outro o que faríamos por nós mesmos. Quando estamos nesse último estágio, estamos prontos para não mais precisar encarnar. Esse é o momento em que a consciência está desperta. Já não sou eu quem vivo, disse Paulo, é o Cristo de Deus que vive em mim. Esse estágio, com certeza, é acima da maioria esmagadora da humanidade atual. Mas, minha amiga, o nosso querido Lázaro ainda vai dizer assim, ó, o amor resume a doutrina de Jesus toda inteira. Olha o poder que tem essa palavra. O amor resume a doutrina de Jesus toda inteira. Se você quiser perguntar, fala do Evangelho de Jesus, por favor. Você fala assim, amor. Pronto, você já resumiu. Se quem está em ressonância, quem está compreendendo, quem está sentindo, quem está com a sua consciência em despertamento, vai entender o que você está falando. Porque sabe que tudo aquilo que Jesus fez e falou é para poder ajudar-nos a aprender a amar. Por que, Max? Por que, senhor Lázaro?
Porque esse amor, meu filho, é o sentimento por excelência. Então, quando a criatura atinge o estágio do sentimento por excelência, ela já não mais só sente, ela ama, na excelsitude que essa palavra comporta. Daí nós podemos fazer aquele desenho. O amor a si mesmo precisa ser construído, porque ninguém pode dar o que não possui em si, mas quando possui um pouquinho em si, já pode dar para o seu próximo, então ele já pode fazer as conexões com o próximo, e uma vez fazendo as conexões com o próximo, ele está fazendo as conexões com Deus. E o próximo mais próximo que ele tem é aquele que vive ao lado dele. O próximo mais próximo que ele tem é aquele que cruza o seu caminho de maneira significativa. E esse próximo, na verdade, é sempre a imagem de Jesus. Toda vez que fizeste a um desses meus pequeninos, disse Jesus, foi a mim mesmo que o fizeste. Então, o teu próximo mais próximo é Jesus. Por isso, quando nós conseguimos enxergar essa realidade, nós estamos nos encaminhando para a conexão plena. Então, como disse Lázaro, nós temos essa linha de crescimento espiritual, essa linha evolutiva que primeiro começa com os instintos no nosso reino primitivo humano. Depois, nas sensações, que é a esmagadora maioria da nossa sociedade ordiana. E depois, os sentimentos, que é uma parcela ainda de pouco alcance, talvez uns 25%, como disse o irmão Jacó no livro Voltei, talvez 2/3, 1/3 talvez da humanidade esteja caminhando já para os sentimentos, das sensações para o sentimento, e nós então temos um processo que Kardec chamou de maturidade do senso moral. Moral é a regra de bem proceder. O homem procede bem quando faz o bem pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus nos ensinar os Espíritos na questão 629 de O Livro dos Espíritos. Ora, se moral é fazer o bem pelo bem de todos, nós estamos falando em amar ao próximo como a si mesmo. Então quem é que tem moral elevada? É quem faz o bem pelo bem de todos. Esse é o que tem moral. Se você quer saber como é que está a sua moral, pergunte-se. Se eu quero saber como é que está a minha moral, pergunte-me. Se eu quero saber, ou se nós queremos saber como estão nossas morais, perguntemos-nos: quanto do meu dia eu gasto fazendo bem pelo bem de todos? Quanto do meu dia eu gasto fazendo bem pelo meu bem só? Quanto do meu dia eu gasto nem fazendo nem o próprio bem pelo meu próprio bem? Pensa nisso, e você perceberá como é que anda, a quantas andam a sua moral, quanto anda a minha moral, a nossa moral. Por isso, esse processo de maturação, de amar ao próximo, Kardec chamou de senso moral, aquele que entra em ressonância com a dor do outro sem que o outro tenha que estender-lhe a mão, esse processo exige uma evolução, uma caminhada evolutiva de longo prazo, em que a vontade é o leme desta caminhada. O querer. Se alguém quer vir após mim, se eu quero ir após Jesus, eu tenho a maturação do meu senso moral já em processo mais avançado. Por isso, a grande jornada do amor é isso. Nós temos que aprender a desenvolver esse senso de fazer o bem pelo bem de todos em nós, que é a moral. Porque então estaremos cumprindo a lei de Deus. E esse processo definitivo não termina aqui. Aqui é o reino nominal, como nós aprendemos. E aqui nós desenvolvemos o sentimento, a meta desse estágio evolutivo é construir na intimidade da criatura o sentimento. Mas esse sentimento não é ainda o amor na sua essência. Porque quando chega nesse estágio da angelitude, em que nós o chamamos de espírito puro, ele habita reinos angelicais, em que a matéria não existe, não tem matéria, é imaterial. Nós nem sabemos como é que é isso. Na verdade, nós só sabemos que existe. E nós entendemos que aqui vige o amor na sua intensidade. Então, toda vez que nós temos o sentimento elevado, nós vamos ter o sentimento próximo do amor puro, aquele amor que age como a vontade de Deus age. Por isso, minha amiga e meu amigo, foi que Lázaro nos disse: o amor é o sentimento por excelência. Ou, em outras palavras, o amor é esse sentimento naquele estágio de sublimação máxima, em que a criatura vive a vontade do Pai, seja esse espírito crístico aqui da Terra, seja esse espírito crístico de qualquer parte dessa imensidão que nós não temos nem noção de tamanho que é a criação divina. Por isso, minha amiga, quando a criatura atinge o estágio em que o sentimento se transforma em amor, ela cumpre o desiderato da vida. Ela completa a jornada evolutiva e o caminho
de conexão está pronto, acabado. A criatura não tem mais vontade própria. A vontade dela é a vontade de Deus. Quando eu digo não tem mais vontade própria, é porque a vontade própria dela já é a mesma vontade de Deus. Então a vontade dela é natural. Ela não faz força para fazer a vontade de Deus, porque ela própria é a vontade de Deus. Esse estágio, todos nós, você, eu, cada um de nós, o pior criminoso que existe na Terra, todo aquele que está afastado, todo aquele que hoje faz gracejo com as coisas da religião, com as coisas do espírito, todos eles, sem exceção, desde um átomo primitivo, todos eles serão um dia detentores deste poder, do poder de amar segundo a vontade do Pai, porque esse é um poder. E nesse dia eles serão chamados de arcanjo, porque foi como nós aprendemos na questão 540 de O Livro dos Espíritos. Desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou pelo átomo. Então, ninguém é privilegiado, todos nós temos que cumprir essa cadeia evolutiva, essa escada de Jacó da vida, por nós mesmos, pelo nosso próprio esforço, segundo a nossa vontade. Por isso disse Jesus, bem-aventurados os limpos de coração. Ou seja, Lázaro diz, quando instruído e depurado, só tem sentimentos. Ou seja, quando nós atingimos a limpeza plena, a depuração completa, por isso fala puro, limpo. Nesse momento, nós estamos em condições de ver a Deus, o que significa que nesse momento já estamos em condição de vibrar na mesma frequência que o Pai vibra em todo o universo. E esse é o momento que o desiderato da vida se realiza. A conexão total aconteceu. Esse é o momento em que há o sublime encontro do Filho e do Pai. Esse é o momento deve ser tão lindo, tão maravilhoso, que nós apenas podemos aqui, vamos dizer assim, suspeitar. Podemos aqui entrever, mas não podemos ainda saber direito. Este é o momento, minha amiga e meu amigo, que todos nós, quando atingirmos, seremos aqueles que teremos a consciência cósmica em nossa própria consciência. Esse é o momento que todos nós um dia diremos, como o Cristo disse, eu e o Pai somos um. Minha amiga e meu amigo, essa é a grande viagem que todos nós estamos fazendo. E nós queremos, para encerrar, trazer um ícone que a mim, particularmente, me emociona muito, essa pessoa, essa personalidade de Maria Madalena, porque essa pessoa ela tem uma característica própria. Enquanto Paulo, que nós usamos até agora como as referências de nossas relações aqui de aprendizado, Maria Madalena, ao contrário dele, não tinha uma escola religiosa para poder se sustentar na moral elevada. Enquanto Paulo, na condição de Saulo, fora criado desde pequenino na orientação paterna, seguindo todos os processos que a lei judaica estabelecia para os seus seguidores, Maria Madalena se perdia nos mundos relativos à terra, nas coisas vinculadas aos prazeres sensuais, aos prazeres que seriam condenáveis. E, certa vez, ela vai ouvir Jesus falando. E o impacto daquelas palavras, daqueles pensamentos superiores, daquele sentimento que revestiu aquelas palavras, é tão grande que conta-nos Humberto de Campos que Maria de Magdala ouvira as pregações do Evangelho do Reino e tomara-se de admiração profunda pelo Messias. Vejamos que Paulo precisou cair de joelhos nas areias escaldantes do caminho de Damasco e teve que ficar cego para voltar a enxergar depois, para cair e dobrar-se ao poder do Cristo, o poder do amor. Ela, uma mulher do mundo, todos a execravam, aqueles que não compartilhavam com essa vida, é claro. Ela, no simples ouvir uma palavra de Jesus, estava perto da casa de Pedro, ela tomou-se de uma admiração tão profunda que daquele dia em diante a vida dela não foi mais a mesma. O profeta Nazareno havia plantado em sua alma, olha a expressão, gente, novos pensamentos. Lembra que o André Luiz nos disse agora há pouco, no começo,
nos fundamentos da criação, vibra o pensamento imensurável do Criador. E sobre esse plasma divino, vibra o pensamento mensurável da criatura. Nesse momento, o pensamento de Jesus, que representa o pensamento do Criador entre nós, estava plantado, expressão de Humberto de Campos, estava plantado em sua alma. Já estava inerente à sua alma. Depois que lhe ouvir a palavra, observou que as facilidades da vida lhe traziam agora um tédio mortal ao espírito sensível. Lembra que nós falamos? Uma pessoa que já não mais compartilha aquelas comidas excessivas, comer sem limites, comer coisas iguarias muito apetitosas, enfim, essas coisas já não são mais. Ter prazeres sensuais que transcendem a lógica do pensar, essas coisas não mais faz qualquer movimento de ressonância dentro dessa criatura. Aquilo, ao contrário, causa um tédio. É semelhante a quem fumava e parou de fumar, tem ojeriza só de sentir a fumaça do cigarro. Parece que aquilo passou a ser para ele uma dificuldade tremenda de sentir aquilo perto de novo. É o que aconteceu com ela. As músicas voluptuosas que ela ouvia com tantas vezes sob o patrocínio dos generais romanos que buscavam a sua casa antes, não encontravam mais eco em seu íntimo. Eco, ressonância, não fazia mais movimentos. É como nós falamos, as músicas clássicas começaram a fazer, clássica no sentido de espiritualizantes, que nós estamos aqui chamando. As músicas no sentido mundano, já era para ela dolorido tê-la que ouvir. Dolorido ficar com aquilo perto dela. Os enfeites romanos de sua habitação se tornaram áridos, se tornaram tristes. Então, aquilo que era o máximo, porque ela era a princesa, a rainha desse campo aqui na Terra, porque ela era bela, segundo as inscrições que nós colhemos. E isso, para ela, já não tinha mais significado. E olha o que vai acontecer. Ora, havendo Jesus, disse Marcos, ressurgido cedo no primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. É assim que diz Marcos. E o que Emmanuel faz? Ele faz uma indagação que provavelmente ele queria responder e nos trouxe as suas reflexões para que também nós pudéssemos refletir. Por que razões profundas deixaria o Divino Mestre tantas figuras mais próximas de sua vida para surgir aos olhos de Madalena, em primeiro lugar? Por que razões? Pergunta muito interessante que nós também fazemos. Dentre os vultos da Boa Nova, diz Emmanuel, ninguém fez tanta violência a si mesmo para seguir o Salvador como a inesquecível obsidiada de Magdala. Olha a expressão, seguir o Salvador. Ela fez uma violência tremenda, porque, gente, ela mudou da água para o vinho. Ela largou toda aquela vida de facilidades que ela era portadora, ela era detentora, e resolveu seguir o Nazareno. Disse, se queres vir após mim, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Ela fez isso. Paulo fez isso. Aqueles benfeitores todos que nós conhecemos na história do Evangelho fizeram isso. Mas com ela é vamos dizer assim, uma violência. Foi essa expressão que Emmanuel usou. Uma violência grande, porque você tem que mudar tudo o que você tinha dentro de você para ter tudo ao oposto. Nem mesmo Paulo de Tarso, ele faz uma comparação com ele. Faria tanto mais tarde, porque a consciência do apóstolo, olha as palavras consciência, a consciência do apóstolo dos gentios era apaixonada pela lei, mas não pelos vícios. Veja só, ele amava Moisés. Ele defendia Moisés com toda a sua força, não era porque ele era mau. Ele matava os cristãos porque ele acreditava na sua fascinação por Moisés, na sua fascinação pelas leis, pela Torá, de que aqueles cristãos iriam fazer uma afronta a Moisés, seria um risco para Moisés, e ele queria exterminar isso, para que a lei de Moisés continuasse. Não compreendia ele ainda que um era complemento do outro. Mas o caso da Maria era diferente. Ela era apaixonada pelos vícios. Ela se entregava aos prazeres voluptuosos, muitas vezes baixos, e ela
teve que vencer isso, como ele teve que vencer a paixão pelas leis do Primeiro Testamento para poder seguir o Cristo. Ela teve que vencer todos aqueles movimentos inferiores que a apeteciam. Isso foi o que ele chamou de violência. Madalena, porém, conhecera o fundo amargo dos hábitos difíceis de serem extirpados. Então, quando ela se prende àquilo, é difícil você sair daquilo. Por quê? Porque amolecer ao contato de entidades perversas, porque quando você se liga a esse mundo, as entidades relativas a esse mundo vão se ligar a você, se ligaram a ela. E por isso, olha a expressão de Emmanuel, permanecia morta. Deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Morta nas sensações que operam a paralisia da alma. Veja o sincronicismo que há nessa doutrina maravilhosa de Jesus. O que Lázaro disse? Sensações. Ela estava vivendo o mundo das sensações, anestesiando a própria consciência. Então ela estava morta por escolha e não morta evolutivamente. Porque morta evolutivamente é aquele que está ainda no estágio extinto. Essa ainda não acordou para a realidade porque não está pronta para acordar. Mas ela não. Ela já tinha matrizes conquistadas em pregressas encarnações que já poderia colocá-la no estágio do sentimento. Mas ela escolheu seguir as sensações, e as sensações, atenção, minha amiga e meu amigo que me ouve e que me vê, operam, causam a paralisia da alma. Você deixa de agir como espírito e começa a agir como homem, como corpo físico, como matéria. E você não é corpo físico, você não é homem, você não é matéria. Você é espírito encarnado no corpo físico para fazer as suas necessárias experiências e o necessário aprendizado para a vida. Mas diz ainda o nosso Emmanuel: entretanto, bastou, foi suficiente o encontro com o Cristo para que Madalena abandonasse tudo e seguisse os seus passos. Fiel até o fim. Nós sabemos que ela morreu com rancenias nos braços de sua mãe, da mãe de Jesus, lá em Éfeso, toda carcomida, toda horrorosa no aspecto físico, ela que fora bela. Seguiu seus passos fiel a Jesus até nesse momento. Nos atos de negação a si própria, se queres vir após mim, negue-se a si mesmo. Foi o que ela fez. E na firme resolução de tomar a cruz, foi o que ela fez. Sofreu o que nós aqui nem temos condição de imaginar que essa mulher sofreu, de vilipêndios, de acusações, de, vamos dizer assim, de marginalizações, enfim, tantas as situações que a gente até se assusta, que foi um verdadeiro calvário, um calvário redentor de sua existência angustiosa. Por isso, é compreensível que muitos estudantes investiguem a razão pela qual não apareceu o mestre, primeiramente a Pedro, ou primeiramente a João, ou mesmo, primeiramente a sua mãe, ou aos amigos, ou todos a eles juntos. Por que mestre não apareceu? Foi o objeto do nosso movimento aqui com o nosso querido Emmanuel. E ele dirá: todavia é igualmente razoável conhecermos que, com o seu gesto inesquecível, Jesus ratificou, corrigiu a lição de que a sua doutrina será... Desculpa, corrigiu não. Ele reforçou, Jesus reforçou que a lição de que a sua doutrina será para todos os aprendizes e seguidores o código de ouro das vidas transformadas para a glória do bem. Minha amiga e meu amigo, o que ele está dizendo aqui? Que não há nenhum perdido que não seja encontrado. Nenhuma ovelha tresmalhada, por pior que ela seja, por mais enveredada que ela esteja no crime contra o próximo, contra si mesma, como foi o caso de Maria, contra si mesma. Por mais que ela tenha se enterrado na lama da perdição, mesmo isso, Jesus, com esse exemplo de Maria, ratificou, reforçou que a doutrina dele é para todos os aprendizes e seguidores. Todos têm o código de ouro das vidas transformadas para a glória no bem. A vida de Maria transformou-se num súbito, num simples ouvir a voz do Senhor. A vida de Paulo se transformou, mas de maneira diferente. Levou anos, porque ele ouvia Estevão e ficava martelando por dentro, mas não tinha a coragem de se decidir por seguir o Nazareno, porque ainda não conseguia senti-lo completamente dentro de si. Maria não. Maria o sentiu e viveu com ele desde aquele momento, por toda a sua vida. E é por isso que naquele momento que ele estava visitando a casa de um desses nossos
grandes nomes da época que representavam o poder, ele vai dizer para ela que, com as lágrimas, enxugava os seus pés, que os perdoados lhe são os pecados, que são muitos, porque ela muito amou. Ou seja, o sentimento dela, gente, transcendeu para o sentimento que é o dos que já estão com a desnecessidade de reencarnar. Ela, na verdade, chegou a esse estágio, nem que seja por algum tempo. Talvez ela ainda tenha necessidade de reencarnar, nós não sabemos. Mas ela conseguiu viver um tempo da sua vida com o sentimento transcendido. Ela sublimou esse sentimento. Ela viveu puramente o amor. E Humberto de Campos nos disse que quando ela estava nos braços da mãe de Jesus, lá em Éfeso, ela vai desencarnar nos braços dela, uma situação muito comovedora. E o que acontece? Ela vai se transportar para as margens do Genezaré, um lago com aquelas árvores frondosas, com aquelas árvores frutíferas, com aqueles odores maravilhosos. E ela vai se encontrar, vejam só, gente, ela vai se encontrar diretamente com Maria, vai se encontrar diretamente com Jesus. Não mais com aquele corpo carcomido, mas com aquela beleza não mais sensual, mas com aquela beleza angelical, que tem muita diferença. E ele, Jesus, apresentou-se a ela quando estava ressuscitado. E tornou-se a apresentar a ela em espírito e ela agora em espírito. E vejam, o Paulo, quando teve a sua garganta degolada em Roma, por um soldado que não tinha coragem, que Paulo teve que ajudá-lo a fazer a própria obrigação dele, ele estava ali cumprindo um ofício do império. Paulo, quando chegou do lado de lá, não teve Jesus para recebê-lo, ao contrário, chegou cego, como estivera à época de Damasco. Levou cerca de 20 a 30 dias para que ele pudesse ter acesso a Jesus. Mas ela não. Ela viu Jesus imediatamente após a sua liberação daquele corpo de carne putrefecido. E ela vai ouvir de Jesus essa frase: Maria, já passaste a porta estreita, amaste muito, vem, eu te espero aqui. Minha amiga e meu amigo, essa conexão é de um espírito que estava perdido e foi achado, de um espírito que estava morto e reviveu. Este espírito, como na parábola do filho pródigo, é a realidade de muitos de nós ao longo das nossas histórias evolutivas. Então nós vamos ter a vontade, se queremos vir após Jesus, teremos que aprender a negar-nos, teremos que aprender a carregar nossa própria cruz, para poder então segui-lo. Muita paz a todas, muita paz a todos e muito obrigado por sua atenção. Muito obrigada, Max, por essas palavras, por essa palestra maravilhosa. Obrigada por ter aceitado o nosso convite também. Eu convido agora a tia Edna Dora a se juntar conosco. Ela quer dar umas palavrinhas com vocês. Olá, tia Edna. Olá, querida. Olá, Maxi. Maravilha suas palavras, meu irmão. Encheram o nosso coração de alegria, na certeza de que um dia nós chegaremos lá, com fé em Deus. Então, com muita alegria, nesse momento, eu gostaria de agradecer a Deus, nosso Pai, agradecer ao Divino Mestre Jesus, o nosso modelo e guia, agradecer aos benfeitores da nossa casa, o Centro Espírita dos Humildes, pela inspiração, pelo carinho que tem com todos nós, apesar das nossas imperfeições. Agradecer aos nossos palestrantes. Como foi lindo a nossa jornada. Tivemos momentos que passamos pelos testemunhos da fé. Aprendemos a servir o Cristo. E hoje encontramos os caminhos que nos levarão à sintonia com o nosso, a conexão com o nosso Divino Mestre Jesus. Obrigada aos nossos 3 irmãos, Gustavo Silveira, Carlos Campetti e Maxilane Lacerda, que nos ensinaram coisas lindas e fizeram a gente reviver as palavras do nosso Mestre Jesus. Meus irmãos, muita gratidão é o que nós temos a dizer. Queremos agradecer também
ao nosso querido Giovano. Se não fosse o seu carinho, a sua paciência, a sua dedicação, a nossa jornada não teria acontecido, porque ele teve uma paciência enorme conosco. Então, Giovano, muito obrigada, meu filho, que Deus te ilumine sempre. Ao Instituto de Cultura Espírita de Itabuna, a casa que alberga todas as casas espíritas da nossa cidade, na pessoa de sua presidente, Aida Vita, nós agradecemos por nos acolher mais uma vez a nossa jornada. Agradecemos de todo o coração ao CR11, que é o nosso movimento federativo, na pessoa de sua coordenadora, Aninha Lopes. Muito obrigada, querida, por estar sempre nos dando apoio. Agradecemos também de todo o coração as nossas apresentadoras. Ô, meninas, vocês foram demais, viu? A nossa querida Isaura Carvalho, a nossa querida Lilian Ferraz e a Brisa Domiciano. Meninas, fizeram o seu trabalho de uma forma tão linda e com emoção, com carinho e com dedicação. Muito obrigada, queridas. No próximo ano tem mais trabalho para vocês, com fé em Deus, viu? Queremos também agradecer a uma pessoa que é um ícone do Centro Espírita dos Humildes, a nossa querida Zailde Barreto, a tia Zay, dos nossos corações, com as suas declamações. Este ano ela nos trouxe um poema de José Grosso, que foi na psicografia do nosso querido irmão Raul Teixeira. E também a nossa Nielma, o Roxinol. Infelizmente, o nosso Roxinol Grapiúna não pôde estar conosco hoje, porque ela teve um problema de família. Mas que Deus abençoe a nossa Nielma e que ela possa resolver todas as coisas com muita presteza e com as bênçãos do Senhor. E nós temos que agradecer quem fez a festa, né? Os nossos ouvintes, os nossos companheiros que estiveram aqui com a gente todos esses dias. E a gente teve uma alegria muito grande. Tivemos a participação de pessoas de diversos estados brasileiros, do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, de Mato Grosso, da Paraíba, do Rio Grande do Norte, do Pará. Então, foi assim um momento que a gente congregou com várias pessoas, além dos companheiros que fazem parte dos municípios que são parte do CR11 e dos nossos irmãos dos centros espíritas da nossa cidade de Itabuna. Tivemos a alegria de compartilhar com todos eles, de Itabuna e de Ilhéus, esse momento tão bom que nós vivemos esses dias. E a gente não pode esquecer, não podemos esquecer de maneira alguma os nossos fundadores. Um dia, alguém sonhou em construir essa casa. Construiu primeiro um núcleozinho na sua própria casa, a dona Noemi Borba Rocha. Para ela, a nossa eterna gratidão. E ela representa todos aqueles que foram os primeiros baluartes do Centro Espírita dos Humildes, que nos legaram este Centro dos Humildes para que a gente pudesse dar continuidade ao trabalho de Jesus nessa casa de amor. E a gente não pode esquecer também duas figuras que foram, assim, muito, muito importantes na história da nossa casa. A nossa querida Maria Martins, benfeitora de todos nós, que nos ensinou muitas coisas lindas para viver e pelo trabalho de amor ao semelhante. E ao nosso inesquecível irmão, que há um ano e pouco nos deixou, nosso querido João Batista de Jesus Neto, seu Joãozinho, nosso presidente durante muitos anos, e que tantas coisas fez pela nossa casa. Graças a ele, nós temos tanto a construção da sede do nosso centro, como também do núcleo avançado, onde desempenhamos os trabalhos de assistência e desenvolvimento social, lá na Escola Espírita Emmanuel, no bairro do Fonseca. A eles, a nossa imensa gratidão. E a todos vocês que hoje
constituem a família do Centro Espírita dos Humildes. Os trabalhadores, os nossos irmãos que pegam junto conosco na diretoria do centro e que trabalham com tanto amor e que fazem a nossa família ser uma família feliz. Muito obrigada a todos e que Jesus continue nos abençoando, nos dando força para que a gente continue esse trabalho de amor que recebemos dos nossos pioneiros. E vamos juntos, porque para o ano serão 70 anos da nossa casa. Vamos trabalhar com muito amor para os 70 anos do Centro dos Humildes. E agora, para nós encerrarmos, vamos pedir ao nosso querido Maxilânio, esse amigo que já faz parte dos nossos corações, pela forma tão carinhosa como nos atendeu o nosso convite e fez esse trabalho tão lindo na noite de hoje. Max, com você, o encerramento, a prece de encerramento da nossa reunião e da nossa jornada, da 10ª jornada do Centro Espírita dos Humildes. Gratidão, Edna. Vamos, então, nos aquietarmos intimamente e nos colocar genuflexos em espíritos diante do Senhor da vida, para louvá-lo. Louvá-lo pela vida que Ele nos deu, que Ele sustenta e que Ele espera que vivifiquemos com o seu pensamento sublime. Obrigado, Senhor, por não nos deixar faltar nada de que necessitamos para o cumprimento dos nossos deveres na obra que Tu criastes. Obrigado, Senhor da vida, pela família a que nos abrigamos. Obrigado pelos companheiros de jornada que conosco transitam a experiência terrena, a experiência do crescimento do Espírito. Obrigado pelo corpo que o Senhor nos permitiu, por podermos ver, ouvir, falar, sentir, andar, enfim, Senhor, pela bênção dos movimentos que fazemos na direção de buscar-te no irmão que conosco caminha. Obrigado, Senhor, sobretudo por ter permitido que de tão alto descesse teu mensageiro maior, o Mestre Jesus, que veio nos trazer conhecimentos tão profundos e superiores que permitem-nos conhecer-te um pouco mais, Senhor, chegar um pouco mais próximo de ti e assim vibrar conforme o Senhor espera que cada filho vibre em sua frequência. Obrigado, Senhor Jesus, por ter deixado as hostes superiores e ter descido a lugar tão tumultuado, tão escuro, tão denso, para trazer a luz do Pai. Obrigado, Mestre Jesus, por nos permitir conhecê-lo e por nos permitir conhecer o Evangelho que o Senhor viveu entre nós. E nós queremos te rogar, Senhor, para que continuemos tendo forças para cumprir os nossos deveres, para cumprir as nossas decisões íntimas de vibrar na tua frequência, seguindo-te os passos com o abandono de nós mesmos e com a cruz que nos é inerente. Obrigado, Senhor Jesus, por nos sustentar nesta caminhada. Que assim seja. Que assim seja. Bom, pessoal, muito obrigada. Obrigada, Tia Edna. Obrigada, Max. Obrigada a todo mundo que está interagindo com a gente, também no chat. Várias pessoas aqui agradecendo. Hilda, Inésia, Márcia. Muito obrigada, gente. Tio Bezerra. Gratidão a todos. Obrigada. Nós já estamos com saudade da nossa 10ª jornada, mas ano que vem tem mais, a gente mata essa saudade, tá bom? Agora a gente vai passar um pequeno vídeo para vocês, de um poeminha, tá bom? Fiquem com Deus, tenham uma boa noite e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada, Max. Obrigada. Obrigado, Edna. Obrigado a todos vocês. Que Deus nos abençoe a todos. Assim seja, meu irmão. Obrigada, Brizinha. Obrigada. Beijo. Beijão.
Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Obrigado, Senhor. obrigada, Senhor. Obrigado. Senhor Jesus, muito obrigado. Pelo ar que nos dá, pelo pão que nos deste, pela roupa que nos veste, pela alegria que possuímos, por tudo que nós não teríamos. Muito obrigada pela beleza da paisagem, pelas aves que voam no céu anil, pelas tuas dádivas, meu. Muito obrigada, Senhor. Pelos olhos que temos, olhos que veem o céu, que veem a terra e o mar, que contemplam toda a beleza. Olhos que se iluminam de amor ante o majestoso festival de cor da generosa natureza. E os que perderam a visão, deixe-me rogar por eles ao teu nobre coração. Eu sei que depois dessa vida, além da morte, voltarão a ver com alegria incontida. Muito obrigada pelos ouvidos meus, pelos ouvidos que me foram dados por Deus. Obrigado, Senhor, porque assim posso escutar o teu nome sublime e assim posso amar. Obrigado pelos ouvidos que registram a sinfonia da vida. No trabalho, na dor, na vida, o gemido e o canto do vento nos galhos do rio, as lágrimas doridas do mundo inteiro, e a voz do Chico no cancioneiro. E os que perderam a faculdade de escutar, deixe-me por eles lugar. Eu sei que no teu reino voltarão a sonhar. Obrigada, Senhor, pela minha voz, mas também pela voz que ama, pela voz que canta, pela voz que ajuda, pela voz que socorre, pela voz que ensina, pela voz que ilumina e pela voz que fala de amor. Obrigada, Senhor. Recordo-me sofrendo daqueles que perderam o dom de falar. E o teu nome sequer podem pronunciar. E os que vivem atormentados na afasia e não podem cantar meia-noite nem ao dia. Eu suplico por eles, sabendo que mais tarde, no teu reino, voltarão a falar. Obrigado, Senhor, por essas mãos, que são minhas alavancas da ação no progresso da redenção. Agradeço pelas mãos que acenam a deuses, que fazem ternura e que socorrem na amargura. Pelas mãos que acarinham, pelas mãos que elaboram as leis, pelas que as feridas cicatrizam, retificando as carnes partidas, a fim de diminuir as dores intestinas. Pelas mãos que trabalham no sol, que amparam o sofrimento e estancam lágrimas. Pelas mãos que ajudam os que sofrem, os que padecem. Pelas mãos que brilham nos estratos, como estrelas sublimes, fugindo dos meus braços. E pelos pés que me levam a marchar, ereto, firme a caminhar. Pés da renúncia que seguem unidos e nobres sem reclamar. E os que estão amputados, aleijados, os feridos e os deformados. Os que estão retidos na expiação por crimes praticados noutra encarnação. Eu rogo por eles e posso afirmar que no teu reino, após a lida dessa dolorosa vida, poderão bailar, poderão bailar, poderão bailar, poderão bailar, poderão bailar, e em transportes sublimes com seus braços também apagar. Sei que lá tudo é possível quando tu queres ofertar. Mesmo que na terra pareça impossível. Obrigado, Senhor, pelo meu lar, o recanto de paz ou escola de amor, a mansão de glória ou pequeno quartinho, o palácio ou tapera, o tugúrio ou casa de miséria. Obrigada, Senhor, pelo amor que eu tenho e pelo lar que é meu. Mas se eu sequer nem um lar tiver, o pé do amigo para me abrigar, nem outra coisa para me confortar, se eu não possuir nada, senão os estrados das estrelas do céu, como sendo leito de repouso e o suave do sol, e se ao meu lado ninguém existir, vivendo chorando sozinho ao léu, sem alguém para me consolar, cantarei ainda. Obrigada, Senhor, porque te amo e sei que me amas. Porque me deste a vida jovial, alegre, por teu amor favorecido. Obrigado, Senhor, por como assim. Obrigado, porque creio em ti. E porque me socorres com amor. Hoje sempre, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor.